Por anos, o meu casamento foi um exemplo de felicidade e parceria. Eu e o João éramos como dois pedaços de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente. Sempre que alguém falava sobre relacionamentos complicados, eu me sentia abençoada por ter uma vida tão estável e cheia de amor. Fazíamos tudo juntos. Não havia uma decisão que não fosse tomada em conjunto. Desde as mais simples, como qual filme assistir no sábado à noite, até as mais importantes, como a compra da nossa casa e as viagens que tanto amávamos fazer. Aliás, viajar era uma das nossas maiores paixões. A cada nova cidade, a cada novo lugar, parecia que nosso amor se fortalecia mais. Tínhamos planos para o futuro, sabe? Aqueles sonhos de envelhecer lado a lado, de construir uma família grande e estar sempre presentes um para o outro. João era o tipo de homem que me fazia sentir segura, protegida. Sabíamos que, se houvesse algum problema, resolveríamos juntos, como sempre fizemos. Depois de um tempo, tudo desandou de vez. João, que sempre foi tão presente e carinhoso, do nada começou a chegar cada vez mais tarde em casa. E não era por causa do trabalho, como ele tentava me fazer acreditar no começo. Era outra coisa. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você tenta ignorar para não enfrentar a verdade? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia. O João começou a sair mais e quando eu perguntava, ele sempre vinha com a desculpa de que estava no bar com os amigos. Agora me diz, desde quando beber com os amigos todo dia virou prioridade? No início, tentei ser compreensiva. Achei que era uma fase, que ele estava estressado, precisando de um tempo para esfriar a cabeça. Mas os dias foram passando e aquilo só piorava. Ele chegava fedendo a álcool com aquele papo mole, sem nem se importar mais em me dar satisfação. O homem que antes me mandava mensagem no meio do dia só para dizer que estava com saudade, agora mal falava comigo. E o pior de tudo, eu sabia que ele estava se afastando de mim, mas mesmo assim eu ficava quieta, engolindo o choro, fingindo que estava tudo bem. A gente fazia planos, sonhava com o futuro, e do nada ele começou a preferir as conversas de boteco à nossa vida juntos. Lembro de uma noite em que esperei ele chegar até tarde, cheia de esperanças de que iríamos conversar, resolver as coisas. Mas ele entrou em casa cambaleando, rindo de algo que algum amigo tinha falado, e nem olhou na minha cara direito. Foi ali que eu percebi que o João de antes, aquele cara com quem eu dividia tudo, estava sumindo, escapando pelos meus dedos. E eu ainda estava tentando segurar as pontas, acreditando que de alguma forma a gente poderia consertar aquilo. Só que não dá para lutar por dois. Um certo dia, para piorar a situação, o João chega em casa com uns amigos. Sabe aquele tipo de cara meio sem noção que fala alto demais e parece que não sabe onde tá? Pois é, era exatamente isso. Mal entraram pela porta e já estavam gritando, como se estivessem no bar, não na minha sala. Eu fiquei ali, meio sem reação, porque nunca tinha acontecido isso antes. E olha, o pior nem era o barulho que eles faziam ou as risadas escandalosas. O problema é que eles ficavam me olhando, aqueles olhares que vão além do que deviam, sabe? Eu me sentia super desconfortável. Eles mal disfarçavam. Parecia que eu era o prato principal da noite, enquanto o João, totalmente alheio, ria e brindava com eles como se nada estivesse acontecendo. Lembro que eu tentei manter a compostura, ser educada, porque afinal eram amigos do João. Mas era difícil. Eles falavam alto, faziam piada sem graça e, para completar, jogavam umas indiretas que eu fingia não ouvir. Era um clima horrível e o João, nem aí. Ele parecia mais preocupado em impressionar os amigos do que em perceber o quanto aquela situação estava me incomodando. Teve um momento que um deles, o mais sem noção de todos, virou para mim e disse algo tipo: "Nossa, João, tu é sortudo, hein? Mulher bonita dessa em casa." E em vez de defender ou cortar o cara, o João só riu e respondeu com um: "Eu sei." Como assim, cara? Eu queria sumir dali. Aquela noite foi o ponto de virada para mim. Eu percebi que o João não só tinha mudado, mas estava completamente distante da nossa realidade, do respeito que tínhamos antes. Ele estava mais preocupado com a opinião desses amigos mal educados do que com a nossa relação. Aquilo foi me enchendo a paciência de um jeito que eu nem sabia que era possível. Eu segurava, respirava fundo, tentava relevar, mas parecia que cada dia o João ia testando um pouco mais os meus limites. E como sempre, ele nem percebia. Ou melhor, não queria perceber, porque ele sabia que a coisa estava feia, só não queria admitir. Até que um dia eu não aguentei mais. Foi numa dessas noites que ele chegou em casa, mais tarde que o normal, cheiro de bebida, rindo à toa. Eu olhei para ele e pensei: chega! A explosão veio do fundo da alma.
Eu comecei a falar tudo o que eu estava guardando. Falei que estava cansada de ser deixada de lado, de ver ele dando mais atenção para o bar e para os amigos do que para mim, que eu não merecia passar por aquilo. Aí, soltei a bomba. Eu quero a separação, João. Não dá mais, não sou obrigada a viver assim. Ele ficou paralisado. Sério, o homem ficou com uma cara de quem tinha levado um soco. O quê? Separação? Tá louca? Isso é coisa da sua cabeça. Foi o que ele me disse, como se eu estivesse inventando tudo. Ele achava que estava tudo normal, que a gente estava vivendo aquela rotina de casal e que era só uma fase. Mas o estado dele era lamentável e ele não conseguia enxergar isso. Não se dava conta de que estava se afundando cada vez mais nas saídas, nas bebedeiras, nos amigos sem noção. Eu estava ali, do lado dele, tentando resgatar o que restava do nosso relacionamento, e ele achava que era exagero meu. João, olha pra você. Não percebe o quanto mudou? O quanto a gente mudou? Acha que isso aqui é normal? Eu disse apontando para a nossa casa, que antes era um lar, e agora parecia só um lugar onde a gente coexistia. Mas ele não queria entender. Rebatia dizendo que eu estava dramatizando, que isso é fase, que vai passar. Só que para mim, a fase já tinha durado tempo demais. Quando você acha que a situação não pode piorar, parece que a vida faz questão de te provar o contrário, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu já estava no limite, tentando manter o mínimo de dignidade naquela situação. Mas a bomba que estourou naquela noite superou qualquer coisa que eu imaginasse. Era tarde, muito mais tarde do que o normal. O João sempre chegava tarde, mas naquela noite ele estava demorando demais. Eu já estava pronta para dormir, mas não conseguia relaxar. Uma parte de mim sabia que alguma coisa estava para acontecer. Foi quando comecei a ouvir uns barulhos no quintal. Meu coração disparou e na hora pensei, o que será agora? Levantei devagar e fui até a janela, meio apreensiva. E o que eu vejo? 2 rapazes carregando o João, que mal conseguia ficar em pé. Ele estava praticamente desmaiado de tão bêbado. Aquela cena me deixou completamente sem chão. Fui até o quintal. Os 2 rapazes estavam tentando segurar o João, que mais parecia um saco de batatas de tão mole. A vergonha me tomou por completo. Ele, jogado nos braços de desconhecidos, não tinha nem a dignidade de voltar para casa por conta própria. Um dos rapazes, que eu nunca tinha visto antes, me olhou e, tentando ser educado, disse: "Boa noite." Ele estava caído no portão e resolvemos trazer ele para casa. Nem sabia o nome, mas encontramos a carteira dele e vimos o endereço. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. Agradeci os 2, que foram até gentis, mas a vontade que eu tinha era de desaparecer. Eles me ajudaram a arrastar o João para dentro. E lá estava ele jogado no sofá, desmaiado, sem a menor noção da vergonha que eu estava passando. Depois que os rapazes foram embora, eu fiquei ali, olhando para ele, sem acreditar que a nossa vida tinha chegado nesse ponto. Como que o João, o homem com quem eu tinha dividido tantos sonhos, acabou desse jeito? Bêbado, arrastado por estranhos, sem o menor respeito por mim ou por ele mesmo. Foi ali que caiu a ficha de vez. Se até aquele momento eu ainda tentava salvar algo depois daquela noite, a única coisa que eu queria era a distância daquela vida, daquela pessoa que o João tinha se tornado. Eu merecia mais. Certa vez eu estava no portão de casa, sentada, olhando para o nada, pensando na vida. Sabe aqueles dias em que você fica se perguntando como chegou até ali? Era um desses. O silêncio me envolvia e eu tentava colocar os pensamentos no lugar. O casamento com o João já não era mais o que foi um dia, e a verdade é que eu já não me importava tanto com isso. As coisas tinham desandado de um jeito que parecia sem volta. De repente, quem me passa na rua? Um dos rapazes que tinham ajudado a carregar o João naquela noite vergonhosa. Ele me viu e parou. "Oi, tudo bem?" Ele disse com um sorriso no rosto, como se já me conhecesse de longa data. Eu, meio surpresa, respondi educadamente, mas sem muito ânimo. Só que ele não se deu por vencido e começou a puxar assunto. "Agora vou te dizer uma coisa. Eu nunca fui dessas de ficar de papo com um homem no portão. Sempre fui muito reservada, ainda mais com vizinhos e gente que eu mal conhecia. Mas naquele momento eu já não estava ligando para mais nada. O João tinha se afastado tanto que era como se eu estivesse sozinha há muito tempo. E sinceramente pouco me importava o que os vizinhos iriam dizer. A gente conversou sobre coisas banais no começo. Ele perguntou se o João estava melhor, como se soubesse do estado lastimável em que meu casamento estava. E eu, pela primeira vez em muito tempo, falei um pouco da minha vida sem esconder a frustração. Era estranho, mas de alguma forma, desabafar com aquele cara foi um alívio.
Ele parecia ser bem mais novo que o João e tinha uma energia diferente, uma leveza nas palavras que me fez esquecer, por um momento, dos problemas. Fiquei ali, ouvindo ele falar sobre o trabalho, sobre o bairro, e acabei relaxando um pouco. Eu sabia que não devia, que os vizinhos poderiam falar. Afinal, era só a mulher do João conversando com um cara na frente de casa. Mas, sinceramente, pela primeira vez em muito tempo eu não me importava com o que as pessoas pensavam. E aquele papo despretensioso no portão foi o sinal de que minha paciência com o casamento já tinha acabado fazia tempo. Depois de um tempo de conversa, nos despedimos. Eu, ali parada no portão, fiquei com aquele rapaz na cabeça. Algo nele me chamou a atenção de um jeito que eu não esperava. Ele era diferente. Além de educado, tinha um jeito leve de falar, como se o mundo ao redor não pesasse tanto. E não vou mentir, ele era muito atraente. Enquanto ele se afastava, eu fiquei ali, observando de longe, com uma mistura de curiosidade e interesse que há muito tempo não sentia. Fazia tanto tempo que eu não reparava em ninguém, que não me sentia assim, e isso me pegou de surpresa. Acho que a decepção com o João me fez desligar de muitas coisas, inclusive de mim mesma. A verdade é que eu me vi pela primeira vez em muito tempo pensando em algo diferente, fora da rotina desgastada do meu casamento. Aquele rapaz despertou em mim uma sensação que eu nem lembrava mais como era. Não era só o fato de ele ser atraente fisicamente, mas a forma como ele me tratou, com respeito e atenção, algo que o João não fazia há séculos. Eu voltei para dentro de casa, mas a cabeça ficou lá fora, no portão, pensando nele. Era como se aquela breve conversa tivesse aberto uma porta dentro de mim, uma porta que eu achava que estava trancada. Na noite seguinte, lá estava eu de novo no portão, mas dessa vez com um propósito diferente. Tinha me arrumado, sem exagero, mas o suficiente para me sentir mais atraente. Passei um batom, ajeitei o cabelo e coloquei uma roupa que realçava o que eu tinha de melhor. Já que meu casamento parecia estar em ruínas, pensei, por que não? Eu me sentei ali, como quem não quer nada, mas por dentro estava torcendo para que o rapaz passasse novamente. Talvez eu não quisesse admitir, mas estava esperando por ele. Aquela conversa do dia anterior tinha mexido comigo de um jeito que eu não conseguia ignorar. Era como se eu quisesse sentir, pelo menos por um momento, aquela sensação de ser vista, de ser desejada. Algo que o João já não me dava fazia tempo. Fiquei ali, olhando para o movimento da rua, mas minha cabeça estava em um só lugar. Será que ele vai aparecer hoje? Será que ele vai me notar de novo? O tempo foi passando e eu ali disfarçando o nervosismo. Afinal, a realidade era clara para mim. Meu casamento já era e eu não tinha mais o que perder. Se aquele rapaz aparecesse, quem sabe o que poderia acontecer? Ficar esperando assim, com o coração acelerado e um friozinho na barriga, me fazia lembrar dos tempos em que eu me sentia desejada. E naquela noite, mais do que nunca, eu queria resgatar um pouco disso. Não demorou muito, e de longe vi ele se aproximando. Meu coração deu uma acelerada na hora, e eu nem consegui disfarçar o sorriso quando ele chegou mais perto. Ele me olhou de cima a baixo com aquele olhar que qualquer mulher sabe reconhecer, e soltou. Olá, boa noite. Como você tá linda hoje. Aquilo me pegou de jeito, fazia tanto tempo que eu não ouvia um elogio assim. Eu sabia que tinha caprichado um pouco mais, mas ouvir aquilo fez toda a diferença. Nas mãos ele segurava 1 litro de vinho e com um sorriso perguntou, será que você tem 2 taças aí? Eu nem pensei 2 vezes. Não sei o que deu em mim, mas respondi na lata. Tenho sim. E antes que ele falasse mais alguma coisa, eu emendei. Quer entrar? A gente pode tomar esse vinho dentro de casa. Ele deu uma olhada rápida para o portão e ficou meio pensativo, visivelmente preocupado. E o seu marido? Ele não vai chegar a qualquer momento? Eu dei de ombros, sem me importar muito com a pergunta. A verdade era que eu já tinha chegado num ponto onde o João pouco me importava. Com a maior naturalidade, eu disse, não se preocupa com isso não, eu já não me preocupo mais. A sensação de liberdade, mesmo que temporária, era quase irresistível. Quando percebemos, já estávamos os dois sentados na sala, o papo fluindo de um jeito leve, descontraído. O vinho ajudava, claro, e aquele clima gostoso foi se instalando. Ele era engraçado, sabia conversar, e me fez rir de um jeito que eu não ria há muito tempo. Por um momento me senti livre, sem aquela pressão toda do casamento que tinha se transformado num peso. A gente estava ali, curtindo o momento, quando de repente a porta se abriu com um barulho que me fez congelar.
Oi pessoal, antes de continuar com a história, eu quero fazer um pequeno intervalo. Se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de deixar um like. Isso ajuda muito o canal. E claro, se ainda não se inscreveram, aproveitem para se inscrever e não perder nenhuma das nossas histórias. Estou super curiosa para saber o que vocês acharam até aqui, então deixem nos comentários a opinião de vocês. Agora, vamos voltar para a história. Era o João. Mais uma vez, ele tinha chegado bêbado. A visão dele entrando foi um balde de água fria. Com a voz toda embargada, ele soltou: "Oi, boa noite, eu não tô bem, vou deitar." Ele mal olhou para mim e só fez um aceno rápido pro rapaz, como se fosse um amigo qualquer. Os dois trocaram um aperto de mão e o João, completamente desligado da situação, foi direto pro quarto. Nem perguntou o que estava acontecendo, nem parecia se importar. Em poucos minutos já dava para ouvir o ronco dele ecoando pela casa. Fiquei ali, parada, meio chocada com o que tinha acabado de acontecer. O João não estava nem aí e aquilo me deu uma sensação estranha de mistura de alívio e tristeza. Era como se ele já tivesse desistido de tudo, assim como eu. O rapaz me olhou com uma expressão meio sem jeito, mas ao mesmo tempo compreensiva, e a única coisa que eu consegui fazer foi dar uma risada nervosa. "Acho que ele tá realmente fora de si", eu disse, tentando quebrar o clima pesado. Ele deu uma risada leve e o ambiente voltou a relaxar um pouco, mesmo com o João lá dentro, roncando como se o mundo não estivesse desabando ao redor dele. Com o tempo, a bebida foi começando a fazer efeito e o clima ficou super descontraído. A conversa fluiu fácil, e a tensão que antes rolava no ar deu lugar a um clima de leveza. A gente começou a se tocar, um carinho aqui, uma mão ali, e foi criando uma energia que eu não sentia há muito tempo. Quando percebi, ele se aproximou e nossos olhares se encontraram de um jeito intenso. O mundo ao nosso redor parecia ter desaparecido. E aí veio o primeiro beijo. Meu Deus, foi como uma explosão de sensações. Ele me puxou com delicadeza e todas as minhas barreiras caíram de uma vez. Aquele beijo estava cheio de desejo, uma mistura de novidade e emoção. Era como se eu estivesse redescobrindo a vida, algo que eu não sabia que sentia falta. O momento era tudo o que eu precisava, uma fuga de toda a tristeza que tinha se acumulado ao longo do tempo. Ficamos ali, nos perdendo um no outro, enquanto os roncos do João pareciam ecoar cada vez mais longe. O que acontecia lá fora não importava mais. O que realmente contava era aquele instante, a conexão que estava se formando, e a sensação incrível de que, finalmente, eu estava me sentindo desejada de novo. Decidi então levar ele para o outro quarto da casa. A vibe estava tão boa que eu não queria que aquilo acabasse. Assim que entramos, a gente se abraçou e aquele calor só aumentava. A conexão era prazerosa, aquele momento era só nosso. Não demorou muito e nossas roupas foram sendo arrancadas, como se não houvesse mais tempo a perder. A adrenalina e o desejo estavam à flor da pele. A sensação de estar ali, livre e entregue a tudo aquilo, foi surreal. A gente se amou como nunca, cada toque, cada beijo, era como redescobrir um mundo novo. Eu não estava pensando em mais nada, só naquele momento, naquela entrega completa. Era como se por um instante todas as mágoas e decepções ficassem para trás e eu finalmente pudesse sentir o que era ser cobiçada de novo. Ele foi explorando tudo que estava ao alcance e eu não neguei nada, nada mesmo. A cada toque, a cada carícia, eu me deixava levar. Ele parecia saber exatamente o que eu queria, como se tivesse um mapa dos meus desejos. A conexão entre a gente estava tão intensa que era como se o tempo tivesse parado. Ele esperou eu me satisfazer por completo, e aquele momento de entrega foi simplesmente mágico. Quando chegou a hora dele se entregar, foi como se todo o amor dele se despejasse dentro de mim. Foi um instante de pura paixão, onde tudo se misturou. Meus anseios, minha liberdade e aquela sensação de estar viva. Era a culminação de tudo que eu precisava, um alívio e uma alegria que eu havia esquecido. Quando tudo terminou, ele se vestiu e foi embora. Mas a sensação de felicidade ficou. Eu estava radiante com um sorriso bobo no rosto, lembrando de cada momento daquela noite incrível. Era como se, de repente, uma nova energia tivesse entrado na minha vida, e eu mal podia acreditar que aquilo tinha acontecido. Fiquei ali, pensando em como eu queria mais momentos assim, experiências que me fizessem sentir tão viva e desejada. A esperança de ter outras noites como aquela começou a crescer em mim e eu não conseguia conter a empolgação. Afinal,
A vida tinha muito mais a oferecer, e eu estava disposta a aproveitar cada instante. Ao amanhecer, meu marido acordou, e eu pensei que ele nem lembraria do que tinha rolado na noite anterior. Mas, para minha surpresa, ele virou para mim e perguntou como tinha sido a noite. Fiquei paralisada por um segundo, sem saber o que dizer. Ele continuou dizendo que não queria que eu fosse embora. E, pasme, preferia que eu ficasse em casa me encontrando com outros rapazes do que sair de vez. O que era aquilo? O cara que há pouco tempo parecia tão distante agora estava aberto a essa ideia? Aquelas palavras me pegaram de jeito, como se ele tivesse finalmente percebido que a relação precisava de algo novo, de um pouco de emoção. Fiquei sem reação, pensando no que aquilo poderia significar. Era um caminho completamente diferente do que eu esperava. E no fundo, me deixou um misto de emoções. Desde a alegria de saber que ele se importava, até a dúvida sobre o que realmente queria. O que eu nunca imaginei era que a conversa sobre outros homens começasse a se tornar uma possibilidade real na nossa vida. A partir daquele dia, minha vida deu uma reviravolta. O João diminuiu a bebedeira, começou a ser mais companheiro, se mostrando presente de novo, como se a gente tivesse resgatado algo que estava adormecido. A vibe entre nós melhorou bastante e eu comecei a trazer outros rapazes para casa, tudo com a autorização dele. Foi um mix de liberdade e adrenalina. As regras eram claras, só não podia me apaixonar. Aquilo virou uma nova dinâmica na nossa relação, e embora houvesse um risco de emoções à flor da pele, a sensação de estar livre era incrível. Os encontros eram cheios de diversão e prazer, e eu me permitia experimentar tudo o que não tinha vivido antes. A casa se encheu de risadas e novas histórias, e eu redescobri o que era ser desejada, tudo isso sem perder o que tinha com o João. A vida nunca tinha sido tão intensa, e eu estava pronta para aproveitar cada instante. Os sentimentos que antes pareciam ter desaparecido voltaram com tudo. Hoje, estou realmente feliz com o João, e as nossas aventuras trouxeram um novo frescor à nossa relação. A conexão que havíamos perdido se reergueu, e a cumplicidade que estava adormecida agora brilha intensamente. É engraçado como a vida pode ser surpreendente. Eu nunca imaginei que essa abertura nos traria tanta felicidade. Agora consigo ser eu mesma, desfrutando de momentos incríveis com outros caras, mas sempre mantendo o João como meu porto seguro. E eu que pensei que tudo estava acabado. Jamais pretendo ir embora. A vida que construímos juntos, misturada com as novas experiências, me fez perceber que a felicidade pode vir de diferentes formas. Estou vivendo tudo o que eu sempre quis e, de alguma maneira, o amor que sinto pelo João ficou ainda mais forte. Estou vivendo o presente e pronta para tudo o que o futuro pode trazer. Essa foi a história de hoje, pessoal. Espero que tenham curtido tanto quanto eu. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like e comentar o que acharam do vídeo. Adoro ler as opiniões de vocês. E se quiserem acompanhar mais histórias como essa, se inscrevam no canal. Valeu por estarem aqui e até a próxima!